Boa noite, gente. Olha, essa é a segunda parte do vídeo do estudo Recapitulações, né? Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 33, como já disse, intitulado Recapitulações, tá? E a gente já conhece essa mensagem. Agora eu quero falar com vocês o seguinte: eu tive um problema. Eu já tinha gravado, não sei como eu já tinha gravado todo o vídeo. E de repente, quando eu daí eu carreguei ele no YouTube, quando eu fui reproduzir, o vídeo foi truncado. Aí eu não sei se é um problema do gravador de vídeo da câmera do Windows, entendeu? Ou se acontece alguma coisa lá dentro do software do YouTube, entendeu? Porque eu sou formado em economia e análise de sistemas, entendeu? E a minha formação foi toda em informática, desde programador até analista pleno, entendeu? E a qualidade dos serviços prestados em informática hoje em dia, eu não quero desfazer dos colegas, mas eu fico bastante decepcionado com esses trabalhos, entendeu? Porque eles têm muitos bugs que significam erros, entendeu? Eles têm muitos erros. Parece assim que os programas são elaborados, mas não são testados, não se fazem massa de testes para os programas a fim de testarmos todas as condições possíveis que possam ocorrer na lógica do programa, entendeu? Então, os programas são cheios de erros, cheios de erro. Eu provo para vocês. Por exemplo, eu estava trabalhando com a Imobex, tá? E eu utilizava o CRM da Imobex, que é o sistema da Imobex, de gerenciamento, né, de anúncios, essas coisas. E o que que acontecia? Eu rodava ele no Chrome, tá? No Chrome. Mas comecei a ter problemas nos programas, entendeu? Letras em lugares indevidos, falta, cheio de erros no Chrome, entendeu? Aí ele disse, o técnico da Imobex chegou para mim e disse: Olha, faz o seguinte, roda ele no Windows, a partir do Windows 10, que daí ele está mais correto, está melhor e tal. Mas então existem muitos problemas hoje em dia em informática, entendeu?
infelizmente, as pessoas estão fazendo as coisas muito, como se diz, nas coxas, nas pernas, entendeu? Elas vão fazendo, empurrando com a barriga. Isso me deixa muito decepcionado, tá? Tanto que eu tive esse problema. Eu já tinha gravado o vídeo todo. E agora eu vou ter que dividir em partes até conseguir o restante. Eu gravei quase a metade. Não, eu já havia gravado tudo, mas foi truncada a metade. E eu vou ter que refazer nessa segunda parte, tá? Agora, antes de refazer isso, eu quero consertar, retificar ou ratificar o que eu estava falando a respeito das penalidades, né, dos presídios nos mundos mais evoluídos. Eu havia dito que aqui eles saem escolados no crime, muito mais sábios a respeito da criminalidade do que quando eles entram, entendeu? Enquanto que nesses mundos evoluídos, o objetivo não é só penalizar o criminoso, mas recuperá-lo para que ele possa se reintegrar à sociedade de novo. E não, como na Terra, vir a oferecer mais perigo ainda após a sua prisão. Entendeu? Nos mundos evoluídos, os criminosos são recuperados. Entendeu? Eles aprendem um ofício para quando saírem dali arrumar emprego. Enfim, é outra coisa, é outra coisa, é outra coisa. Não é essa barbárie que existe na Terra, né? Que ninguém pode negar, essas nossas guerras. Ninguém respeita nada, entendeu? Não se respeitam as regras das guerras em relação aos direitos humanos, entendeu? Eles matam civis, bombardeiam prédios de moradores civis. É uma loucura, não é uma loucura. Aqui na Terra é realmente uma loucura. Mas então, dito isso, eu vou continuar do ponto que eu parei. Eu estava dando um exemplo, né, que eu estava dando um exemplo das inúmeras vidas, né, que nós temos dentro de nós, do nosso espírito. Não seriam as inúmeras vidas, mas eu estou querendo me referir às inúmeras personalidades, às inúmeras pessoas, entendeu? Que nós fomos durante a nossa jornada evolutiva. Nós fomos inúmeras coisas. Então, eu estava querendo dar um exemplo dentro, inclusive,
de uma mesma existência, por exemplo, dentro da minha própria existência aqui na Terra, numa vida só, tá? Então, por exemplo, eu fui várias pessoas nesta vida. Eu nasci Paulinho, né? Depois me tornei o Paulo. Após passei a ser o Paulão na minha adolescência. Agora você vê, né? E finalmente, hoje em dia, sou o Paulo de Tarso, entendeu? E em cada fase, para cada nome desse, que eu comparo as inúmeras existências, né, que nós tivemos, a cada nome desse, cada nome desse eu me portava diferente, eu tive um comportamento diferente. O Paulinho era uma criança inocente, pura, não sabia nada nem nada. O Paulo é o Paulinho já estudando, indo para o colégio, não sei o que, tal, né? O Paulão foi o Paulo adolescente, Paulo adolescente, né? Cheio de problemas, tal, não sei o quê, porque a adolescência é terrível, né? É quando a gente pensa que sabe tudo e não sabe nada, né, cara, ainda. Não sabemos nada ainda, né? E depois o Paulo de Tarso, que é o Paulo mais maduro, né? Com 73 anos de vida. Então, completamente diferente. Então é isso. A mesma coisa acontece nas nossas existências. Nós, nós temos inúmeras pessoas dentro de nós. E essas inúmeras pessoas, são os nossos maiores inimigos e empecilhos para a nossa evolução. Porque a nossa evolução consiste justamente em superar essas inúmeras pessoas menos evoluídas que já existiram em nós, que nós já fomos. Entendeu? Então, eles são o nosso maior problema. O nosso maior problema é superar esses padrões enraizados no nosso espírito durante existências anteriores. E eu digo enraizado porque às vezes eles se repetem várias vezes, e a gente não consegue superar o problema, não consegue evoluir, fica estagnado, praticamente estagnado, né? Melhora um pouquinho em algumas coisas, mas naquele problema principal, como eu já falei, toda reencarnação tem um motivo principal, né? Apesar de a gente se desenvolver também paralelamente em outras coisas, em outras atividades, certo? Então esse é o nosso principal problema, tá? Eu acho então que eu já dei a ideia para vocês.
e deve ter ficado fácil de assimilar o que eu quis dizer. Então, eu vou continuar o vídeo, né? O estudo. Inúmeros homens, ao final do dia, por praticarem momentos de meditação, se acham redimidos, desobrigados de outros deveres. Certo? Desobrigados de outros deveres. É a hora do repouso, né? Mas acontece o seguinte: mas e o dia que se foi? Porque quando chegam à noite, que eles chegam em casa e tal, não sei o quê, tiveram os trabalhos deles, os problemas deles e tudo mais, é agora a hora de repousar, de descansar para o dia seguinte, retornar à vida, né? Então, eles, por fazerem uma meditação de meia hora, por exemplo, eles ficam se achando redimidos, quer dizer, e desobrigados de mais nada. Já cumpriram o seu dever, né? Ah, mas daí vem a seguinte questão: mas e o dia que se foi? O que fizeram da manhã clara, do sol ardente e dos instrumentos que a providência divina nos concede a cada dia? Não é mesmo? E o dia que se foi, o que fizemos? Porque o dia volta, né? O dia volta, renova-se a existência, né? A nossa existência, nós acordamos e ela continua, né? E isso nos será cobrado. Isso nos será cobrado. O que dissemos lá em cima, né? Mas e o dia que se foi? O que fizemos, né? Isso nos será cobrado, tá? No entanto, somente a essa altura se reconhecerá a necessidade de glorificarmos-nos no Todo-Poderoso. Quer dizer, só a essa altura, quer dizer, só nesse momento, tá? Em que há esse questionamento, né? Do que fizemos no dia que se foi,
é que nós sentimos, reconhecemos a necessidade de glorificarmos-nos no Todo-Poderoso. E não nas obras da terra, simplesmente. Nós temos que nos glorificarmos no Todo-Poderoso. Quer dizer, glorificar as obras inerentes à criação divina. Por exemplo, e assim homens e povos continuarão se esforçando para desfazerem a obra falsa e recomeçarem outra vez. É o jeito, né? Vou repetir. E assim homens e povos continuarão se esforçando para desfazerem a obra falsa que construíram, né? E recomeçarem outra vez, tentando glorificar a Deus, né? E é isso, minha gente. Terminamos mais esse estudo, né? Muito obrigado pela atenção dispensada por vocês ao estudo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, né? E um abraço forte a todos vocês, ok? Eu espero que agora eu tenha conseguido gravar o vídeo todo, eu consiga isso. Porque, por exemplo, o outro foram 16 minutos. Esse já está em 23 minutos e 10 segundos. Vamos ver o que vai acontecer, não é mesmo?